Estamos iniciando mais um Café e Prosa e hoje vamos bater um papo com Dimas de Souza. Ele é pesquisador e realizou um diagnóstico sobre a situação social da criança e adolescente na cidade de Belo Horizonte. Estamos iniciando mais um Café e Prosa e hoje, para bater um papo conosco, nós convidamos o professor Dimas. Ele é coordenador de um estudo chamado Diagnóstico da Criança, do Adolescente e do Jovem em Belo Horizonte. Dimas, muito obrigado pela sua presença. Vamos tomar um cafezinho aqui para iniciar o nosso bate-papo. Queria agradecer a sua presença aqui. E para iniciar a nossa conversa, depois de quase 20 anos de início de um processo mais intenso de políticas públicas, a partir da redemocratização do país, nós temos aí o primeiro diagnóstico realizado na cidade de Belo Horizonte, discutindo a questão da criança, do adolescente, as políticas públicas de saúde e educação. Qual é o balanço que você faz inicialmente desse diagnóstico em relação às políticas públicas na cidade de Belo Horizonte? Bom, primeiro cumprimentar, aos telespectadores do programa Café com Prosa, agradecer o convite, Gilson, um prazer enorme estar com vocês aqui, poder saborear esse café delicioso. Cafézinho gostoso. O primeiro diagnóstico da criança, do adolescente e do jovem em Belo Horizonte foi realizado em 1994. Foi um material produzido pela Vera Victor, que foi coordenadora do projeto, e que inclusive foi utilizado por nós como um parâmetro de comparação, porque a primeira coisa, 18 anos, 19 agora, sem um diagnóstico é muito tempo. A realização do diagnóstico pressupõe uma periodicidade menor. Então, esse lapso aí de 18 anos, 19 anos é ruim, porque não tem continuidade, um processo que municia os políticos, os proponentes das políticas públicas, os atores envolvidos, a produzir políticas e reorientar as que existem, Bom, a pesquisa enorme cobriu saúde, educação, a violação dos direitos, fizemos pesquisa em diversos bancos de dados diferenciados, inclusive que acarreta certa dificuldade. Dados consolidados já? Começa pelo IBGE, que foi fundamental. Do IBGE, a gente observa inicialmente, por exemplo, que nós estamos tendo uma diminuição da população infanto-juvenil, a tendência de crescimento da população mais velha, o envelhecimento da nossa população, da nossa cidade. Daqui 15 anos seremos mais da metade já de idosos. Mais velhos e menos crianças e adolescentes. Inclusive, isso faz desse momento agora um momento muito propício para a intervenção nesse grupo criança e adolescente. Um momento de consolidação de políticas e de intervenção muito bom, porque como ele estabilizará o crescimento, as coisas que pudermos fazer agora, com certeza, terão efeitos muito mais desejáveis, Bom, 20 anos de diagnóstico, ou seja, do último para esse, quase 20 anos, E nesse período nós vivemos aí o chamado Estado Mínimo, projeto neoliberal, ataque às políticas públicas, o Estado cada vez mais privatizando. Vocês conseguiram absorver desse diagnóstico esse processo também de transformação? Como é que nós vivemos esse período? Nós retomamos um novo patamar ou diminuímos a capacidade de intervenção do Estado nas chamadas políticas públicas? A educação é um parâmetro muito bom para entender exatamente isso que você acabou de dizer. Embora o setor público ainda ele mantenha, ele tenha a maioria das vagas, mas o crescimento do ensino privado nesses 18 anos é estrondoso. O número de escolas públicas municipais cresceu, acho que em 2 ou 3 nesse período. Política do Banco Mundial, a privatização da saúde, da educação. Tudo apareceu. Na educação, então, o crescimento das escolas privadas, o Estado diminuiu o número de escolas estaduais, o município aumentou um pouquinho, em compensação o privado subiu de 200 para mais de 1.000 escolas. Então, assim, cresceu estrondosamente o setor privado. Por quê? Porque deixou de ter investimento público em educação. E isso temos que deixar claro. Não foi só no governo desse governo atual, municipal atual não. Já vem do Pimentel. Já vem do Pimentel.
Tem que mostrar e tem que falar, porque é uma política equivocada também que o próprio Pimentel levou aí. Iniciando o governo Fernando Pimentel. Iniciou no governo dele e foi mantido por esse governo. Agora temos que virar o barco. O Estado tem que ser o protagonista da educação. Agora, inclusive, PPP para a educação, o Odebrecht vai ganhar 100 milhões só numa parcela do lucro em construção de escolas das UMEIs aqui em Belo Horizonte, ou seja, a transferência de recursos públicos para o setor privado. É uma política também que está sendo desenvolvida atualmente em Belo Horizonte. Pois utiliza recurso privado, né, e benefícios também acabam sendo privados, né? E o setor público precisa de assumir protagonismo. Verificamos nas pesquisas que fizemos nos conselhos tutelares que a principal queixa da população nos conselhos tutelares é a falta de vaga para creche, né? 0 a 5 anos. São 75 mil crianças fora da escola em Belo Horizonte. Isso, e embora a política da UMEI é uma política acertada, né? Mas ela ainda não conseguiu contemplar a população que precisa. E entramos em outra questão. As crianças mais vulneráveis ali na região mais vulnerável da cidade. Porque é muito fácil hoje a gente ver, por exemplo, quando a gente recebeu essa pesquisa, elaborou a pesquisa do Conselho Tutelar, a gente encontra a negligência familiar. Mas a gente encontra também a negligência do Estado. Agora, quando a gente foi no Disque 100, que é um outro banco de dados, né? Brasília, né? Que traz todas as cidades do Brasil, foi ver Belo Horizonte, o que aparece como principal violação do direito? A negligência familiar. Mas, ora, quando você olha o IBGE, as famílias são pobres na cidade. A maioria da cidade é pobre, paupérrima. O número de mulheres que hoje tem mais importância na renda familiar do que os homens é muito maior. Ou seja, as mulheres hoje cuidam do lar, além de cuidam economicamente, ou seja, trabalham fora e cuidam da casa. A dupla jornada, né? Agora, se a mulher está trabalhando fora e não tem com quem deixar o filho, o que acontece? O menino fica mais vulnerável. Sim. Às vezes, pelos indivíduos da própria família, pela vizinhança. Então, as violações estão ligadas umas às outras. E há uma negligência do Estado. Essa é fundamental. Belo Horizonte hoje tem 10 mil famílias que vivem abaixo da linha da pobreza. Sim. Né? Mas uma cidade desse tamanho, a terceira maior capital do país, o terceiro maior estado do país, vivendo em situações extremamente de pobreza e miséria. E a ação do serviço público da assistência social básica não contempla a população toda. Não contempla as ações da assistência social básica, né, dos CRAS, né, eles não contemplam a necessidade da cidade. E uma grande parte, principalmente quando se entra para o público criança e adolescente, né, grande parte dos serviços prestados são feitos pela iniciativa privada, por grupos filantrópicos, de caridade. Mas as conveniadas, né, as chamadas recursos públicos compartilhados com o setor... Sim, conveniados não, eles são credenciados, porque conveniados significa que recebe uma coisa. Sim. A maioria não recebe. Então, enquanto se trata do público infantil e juvenil, as chamadas registradas no CMDCA são muitas. Entretanto, apenas 15% ou 16% delas recebem financiamento. A maioria funciona com recursos próprios. Então, creches funcionam com recurso próprio, abrigos com recursos próprios, que não recebe da prefeitura. Então, houve uma privatização aí também. Não sei se foi uma privatização, porque não houve venda, né? Mas a responsabilidade que deveria ser do Estado acaba sendo delegada a privados, para instituições religiosas desse gênero. Essa velha luta dos recursos públicos que o setor privado e religioso sempre disputaram, desde os anos 30 aqui no Brasil, né? A tentativa de abocanhar uma parte do recurso público e agora com mais, eu diria, mais aptidão, vamos dizer, com mais fome na busca dos recursos públicos, né? Que nós estamos vendo agora no último período. Mas repito, a maioria funciona com recursos próprios mesmo, dessas entidades que são registradas no CMDCA. Por exemplo, se é uma entidade religiosa, ela está funcionando, apenas 15% ou 16% delas recebem recursos públicos, 80% não recebe. Funciona com recursos próprios, querem receber o recurso, tá? Entretanto não recebe. São dados que a gente foi levantando, foi percebendo que o que realmente precisa, porque
o que nós observamos nos últimos anos na cidade, aí como morador, não está na pesquisa, mas quebra a rua, quebra a avenida, quebra Antônio Carlos uma vez, quebra duas, quebra três, quebra Cristiano Machado uma, duas, três, não para de quebrar. E quebra e constrói, quebra e constrói, e os recursos são muito dirigidos a prédio, rua, estrada e por aí vai. Agora, o humano tem sido deixado de lado. E o humano, criança, adolescente, jovem, está assim... Quer dizer, a situação anterior era pior, né? Mas a atual é precária ainda. Dilma, nós vamos para um pequeno intervalo agora e depois nós vamos voltar com mais detalhes sobre o diagnóstico, mas questões mais específicas. Então, daqui a pouco nós voltamos com Dimas, coordenador de uma pesquisa de diagnóstico sobre a criança e adolescente na cidade de Belo Horizonte. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas.